Olá! Primeiramente, gostaria de cumprimentar o Conselho Internacional de Altos Estudos em Direito, os palestrantes, os autores e os ouvintes deste conceituado Congresso Interdisciplinar de Políticas Públicas. O nosso artigo tem como título a efetividade democrática e o direito nas políticas públicas, tendo como autores o professor Estevam Schutz Campos, que é advogado, graduado em Direito pela Universidade Vale do Rio Doce, em 2012, doutorando em Direito pela Pontifícia Universidade Católica, pós-graduado em Direito Público e mestre em Direito pela Faculdade Autônoma de Direito de São Paulo. Também é professor de Direito nas áreas de Direito Civil e Constitucional do UNASP, Centro Universitário Adventista, Campus São Paulo e Hortolândia. E eu, que vos falo, sou Kellen Sueli Nascimento Santos, bacharel em Administração com habilidade em Serviços, formada em 2009 pelo UNASP, Centro Universitário Adventista, pós-graduada em Projetos Sociais, Gestão e Perspectivas, em 2013 pelo SENAC, e graduanda em Direito pelo UNASP, Centro Universitário Adventista de São Paulo, Campus São Paulo. O nosso artigo tem como tema participação política. O objetivo principal do nosso artigo é evidenciar a efetividade da democracia no Brasil, assim como o direito e suas influências nas políticas públicas para a transformação social. A partir daí, as principais dimensões do nosso artigo são: conceituar a democracia e sua efetividade, o exercício do voto como cláusula pétrea essencial para a manutenção da democracia, analisar a participação popular na última eleição presidencial no Brasil, que foi em 2018, demonstrar a importância da educação para a democracia e transformação social e evidenciar a importância do direito para a eficácia e eficiência das políticas públicas. Democracia, ela tem sua etimologia formada por dois elementos: a palavra demo, que equivale a povo, e cracia, que vem de kratos, e significa poder. Logo, esta forma de organização política está baseada no poder ou vontade do povo. O Brasil, como Estado democrático de direito, tem na Constituição Federal de 1988 como a lei suprema que fundamenta todo o ordenamento jurídico e tem como princípios fundamentais a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais e o pluralismo político. O artigo 60, parágrafo 4, consta incisos que protegem a estrutura estatal com cláusulas pétreas e entre elas está o voto direto, secreto, universal e periódico, pois de fato para um Estado democrático de direito, o poder emana do povo e este se faz através do exercício da cidadania mediante o voto. O autor Dalmo de Abreu Dalari, em seu livro Elementos de Teoria Geral do Estado, aponta 3 princípios que norteiam o Estado dito como democrático. O primeiro é a supremacia da vontade popular, no que se refere à representatividade, através dos sistemas eleitorais e partidários. Segundo, sobre a preservação da liberdade, onde o Estado não pode dispor da pessoa e de seus bens. E terceiro, diz respeito à igualdade de direitos, ressaltando, sobretudo, a proibição de discriminação entre classes sociais. Já Stuart Mill, um importante filósofo que fala sobre política, ele diz que as democracias existentes no momento são igualitárias, mas são sistematicamente desiguais em favor das classes dominantes. O filósofo John Rawls elucida que a justiça de um arranjo social está relacionada a como se atribuem os direitos e os deveres fundamentais, assim como as oportunidades econômicas e das condições sociais dos diversos setores da sociedade. Para ele, a sociedade ela é bem ordenada quando regulada por uma concepção política de justiça, onde as instituições sociais fundamentais agem de acordo com os mesmos princípios e desejo geral de justiça, buscando
outros fins que têm a justiça como equidade. Logo, a sociedade passa a ser um empreendimento corporativo para o bem comum, com normas públicas que conduzam as ações benéficas para um todo com expectativas legítimas. Ele acredita que a autoridade de decidir políticas públicas cabe aos representantes escolhidos através do eleitorado. No entanto, esses devem prestar contas com objetivos legítimos de governar para o bem comum e não buscar os interesses privados partidários. Já Karl Jaspin, no livro A Questão da Culpa, ele afirma que os representantes eleitos para garantir os direitos fundamentais, a liberdade, o desenvolvimento, a paz e o bem comum através de normas e políticas públicas para o desenvolvimento da nação, infelizmente eles servem-se do poder legítimo para garantir para si e para uma minoria que detém o poder do capital, aumentando assim a desigualdade e a injustiça social. Para ele, as forças contrárias ao direito ainda são incomensuravelmente mais fortes. Diante de tal realidade, a população ela demonstra cada vez mais sua descrença e desesperança de um futuro melhor e um bem comum, pois o direito garantido por lei e que deveria representar o livre exercício da democracia, da dignidade, os valores sociais e o pluralismo político, elucida, na verdade, uma sensação utópica de democracia e liberdade. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, atualmente no Brasil existem 32 partidos políticos, porém o povo ele não se sente representado pelos partidos e nem tampouco pelos candidatos disponíveis, pois muitas vezes trata-se de representantes estratégicos para a garantia do sistema disfuncional, instaurado para manter os interesses individuais de poder e de poucos em detrimento de todo um povo, toda uma nação. A sociedade carece da implementação de fato dos princípios fundamentais escolhidos pelos constituintes em 1988. Vamos fazer agora uma análise da eleição presidencial de 2018. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, ele aponta que a maior parte dos votos são entre a faixa etária de 35 a 39 anos. Em contrapartidas, pode ser observado entre os índices que o grau de instrução, dentro do grau de instrução, 24% do eleitorado possui ensino médio fundamental incompleto e 19% não possui o ensino médio completo. Isso é alarmante. Há uma necessidade de educação básica da população. Outro dado importante é que no primeiro turno houve considerável abstenção, o que compreende a 20% do eleitorado. Já no segundo turno, houve até mesmo um aumento de 1% a mais. Só que esse 1% representa uma grande quantidade de pessoas. Foram 21% arredondados de abstenção, e isso representa 31.069.512 pessoas que não foram exercer a democracia, mesmo sendo obrigatório com sanções previstas em lei. Ou seja, 1/5 da população se absteve do voto e do seu direito de exercer a democracia. Isso mostra que a população está desacreditada quanto à efetividade da democracia e ela se vê com pouca ou nenhuma representatividade no cenário político. Nisso, é um importante fator para reviver a democracia de modo pleno. Ela se dá com ações político-pedagógicas que visam implementar políticas públicas que encorajam a participação democrática nos mais diversos níveis, ou seja, desde a participação democrática desenvolvida nas ações de bairro, a participação nas eleições municipais, nas eleições estaduais e eleições federais. Segundo a professora Maria Paula Dallari Bussi, ela define políticas públicas como modo de programa ou ação governamental, ou seja, o movimento que se dá à máquina pública, conjugando competências, objetivos e meios estatais, a partir do impulso do governo. A representação exterior da política pública, ela se materializa num arranjo institucional
conjunto de iniciativas e medidas articuladas por suportes e funções jurídicas diversas. Tal pensamento introduz a importância da ação governamental para efetivar qualquer objetivo na sociedade contemporânea, e a democracia efetiva deve ser observada com ações governamentais para que a coesão de todas as estruturas socioculturais, no sentido, há muito declara o professor Paulo Bonavides, que a próxima geração de direitos fundamentais se concretiza com a democracia efetiva. Mas cabe ao Estado prover o preparo para o exercício da cidadania. Cabe ao Estado. Logo, fica então o seguinte questionamento: a falta de políticas públicas voltada para a efetiva educação política seria uma estratégia de controle social? Historicamente, os jovens têm uma grande força e prevalência na busca dos direitos e mudanças e melhorias políticas. De igual forma, é de grande importância a formação para o exercício da plenitude da participação popular e para a melhoria da qualidade representativa pela busca da justiça social e garantias de direitos para que possa haver mudanças futuras e significativas, para que esse cenário possa mudar. É por meio da educação que o futuro pode ser transformado. A educação, ela muda realidades, ela capacita, ela amplia horizontes, ela concede dignidade à pessoa humana, ela desenvolve o pensamento crítico, ela informa os deveres, mas ela também informa os direitos e a sua forma de alcançá-lo, bem como influir através dele. No entanto, a educação, ela deve ser despretensiosa. Para isso, todos os arranjos institucionais devem focar na perspectiva democrática para todos os níveis. Sem dúvida, a educação é a melhor e mais potente política pública que pode remodelar a estrutura do exercício do poder. Por fim, concluímos que é visível, é exaustiva a emergente necessidade de uma reforma política e legislativa para que a administração pública passe a ser responsável, coerente e funcional, que regulamente a democracia para que de fato seja do povo e para o povo, para que haja clareza e competência para governar, focando num bem comum, desenvolvimentos e garantias de direitos. A população está cansada das manobras e manipulações voltadas para o funcionamento disfuncional do erário público. Manutenção de um sistema corrupto que preocupa unicamente em gerar vantagens pessoais para uma minoria detentora de capital, em detrimento de toda uma nação que vive em descaso, miséria e vulnerabilidades sociais diversas. O direito é um fenômeno social. Logo, o direito deve ser legislado para que seja formalmente positivado e aí sim promover as transformações sociais, inclusive principalmente nas políticas públicas, a qual subentende-se que deveria fluir através de ações baseadas nos fatos sociais. Logo, a importância do direito. A base política e estatal são as pessoas que integram a sociedade. A política é um conjunto de esforços feitos com vista à participação do poder ou a influenciar a divisão de poder, seja entre estados ou no interior do estado. Logo, quanto maior a educação populacional, o exercício da cidadania será efetivo, assim como a qualidade e capacitação dos candidatos alistados. O resgate principiológico do passado ou do presente em comparação servirá para estabelecer elevada teoria moral para o futuro, e isso se dará através de reforma política, pensando inclusive nas crianças e principalmente nas crianças e adolescentes, que são o futuro da nação, para que futuramente exerçam a cidadania ativa da democracia, prospectando o desenvolvimento e otimização da atual realidade que vivemos. A democracia exercida através do voto ainda é a única forma de transformação e participação popular na política para a garantia dos direitos, da justiça,
liberdade e a paz em nosso país. Porém, esta precisa ser efetiva e factível. O direito não é estático e é através dele que pode haver algum movimento em busca da superação das injustiças sociais, representando um relevante e fundamental papel para a transformação da sociedade. Eu agradeço a oportunidade de participação neste congresso e desejo a todos um congresso enriquecedor.